verso 11 até o verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da Fonte do Dragão e da porta do Esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que o queria realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Até aqui. Pai bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus temível, nós te adoramos, Senhor, nós reconhecemos o teu poder, a tua soberania, a tua majestade, só o Senhor é Deus. E nós queremos te pedir agora, Senhor, que nos dirija de maneira que possamos compreender a tua palavra. Leva nossas mentes cativas, livra-me, Senhor, de falar aquilo que vem de mim e ajuda-me, Senhor, a falar apenas aquilo que vem de ti, para que a tua igreja seja edificada, a começar por mim, e o teu nome seja também glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As crianças que estiverem presentes, que saibam já escrever, podem escrever, e aqueles que não sabem escrever podem desenhar. Os adolescentes, alguns fazem anotações, não é isso? Alguns fazem anotações, e é impressionante quando você vê uma pessoa que escreve, ela está ouvindo, escrevendo e vendo. Então, processa de uma outra forma, consegue aprender e aprender com muito mais velocidade. É impressionante como alguns adolescentes assim desenvolveram essa capacidade de estudar o texto bíblico, de aprofundar no texto bíblico. Eu sugiro fortemente que vocês continuem, porque isso, de fato, dá a vocês um crescimento e uma capacidade ainda maior. Nós estamos agora à noite, na verdade, dando continuidade ao que é uma única pregação do capítulo 2 de Esdras, ou de Neemias, mas por conta do tempo, ficaria muito extenso para a gente fazer todo o capítulo 2 de Neemias. Mas é uma mesma pregação dividida em 2 partes. Neemias, como os irmãos sabem, era copeiro de Artaxerxes, e imagino eu que era um homem preparado, né? O homem mais poderoso do mundo da época, certamente que não teria um copeiro que não sabia sequer falar. Era um homem preparado, era um homem que provavelmente tinha condições de conversar com Artaxerxes, de discutir, talvez sobre economia, talvez sobre política, sobre a vida social.
gozava, sem sombra de dúvida, de uma certa intimidade com o rei. Afinal de contas, ele cuidava da vida do rei, ele experimentava o que via antes de passar pelo rei, passava por ele. E era um cargo de confiança e que lhe rendia um certo status. Os irmãos sabem como é que funciona isso, né? Basta ter um cargo que algumas pessoas se aproximam, basta ter alguma posição que algumas pessoas querem virar amigos. E eu penso que Neemias fatalmente tinha essa experiência. Mas esse homem que desfrutava do bom e do melhor, imagine, comia o que ia ser servido para o rei. Era só o que tinha de melhor. Um bolinho de milho com coco, um cuscuzinho do tipo de gracinha não, rosinha. Ele tinha o que era de melhor, vivia no palácio. E esse homem, ao saber da situação de Jerusalém, ao saber da situação do seu povo, uma cidade sem muros, uma grande humilhação, ele fala, eu quero ir para lá, eu quero ir para lá. Eu preciso estar lá com o meu povo. Durante 4 meses esse homem lamenta, chora, ora, jejua. Ele se sentia desejoso de servir naquela obra. Mesmo gozando de um estilo de vida assim do que existia de melhor, ele sente que deveria estar lá, ele deseja estar lá, e ele, para isso, ele abre mão de tudo que tinha para estar com o seu povo na obra do Senhor. Que coisa bonita. No tempo oportuno, 4 meses depois de receber a notícia, Neemias, de maneira muito estratégica, nós vimos pela manhã, preparado, ele leva o assunto ao rei. E ele sabia falar, né? Ele sabia falar. Ele leva o assunto ao rei, nós vimos pela manhã, ele fala assim, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Eu imagino a carinha de Neemias, né? A gente estava falando aqui na parte da manhã, você imagina aquele filho que vem pedir alguma coisa, como é que vem com a carinha já meio assim, né? Como é que eu não estaria triste? O lugar onde meus pais foram sepultados está em ruína. E o rei pergunta, o que você quer? E ele já estava tudo preparado, de maneira bem estratégica, ele sabe como falar, ele sabe o que falar, leva o assunto ao rei e tem seu pleito atendido. Aliás, ele tem seu pleito plenamente atendido. E ele afirma, por último, que tudo isso, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Eu falei que pela manhã, ele não atribuía a si ou as suas características, as suas habilidades, os seus conhecimentos, a conquista. Ele atribuía ao fato da bondosa mão de Deus estar sobre ele. Portanto, no texto que nós lemos agora à noite, Neemias já tinha deixado de ser copeiro do rei. Ele já estava em Jerusalém. Ele, pelo menos, não era mais copeiro temporariamente. Ele tinha feito um acordo de voltar. Então, ele estava de férias do ofício de copeiro. Ele estava ali agora como um líder do povo. Ele foi governador daquele local. Ele estava ali para liderar o seu povo, ele estava ali totalmente envolvido com a obra. Ele tinha recebido notícia do local, ele tinha recebido notícia do que acontecia ali, larga tudo, não é mais copeiro. O Neemias que está em Jerusalém agora é um líder, é um governador, é um homem que está 100% envolvido na obra que ele ouvira falar. A viagem, os irmãos sabem, é cansativa. Mesmo sendo acompanhado por uma escolta, o que não teve Esdras, a viagem não era fácil, era cansativa, e logo que chega, descansa. Ele descansa 3 dias. Aliás, aqui é algo que a gente precisa refletir às vezes. A palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas, né? Você vê, Neemias foi para fazer algo importante ali. Ele não chega... tem uma expressão aqui na Bahia que é abafado, não é isso? Fulano está abafado, quando está meio atrapalhado assim, não é assim? Agoniado, né?
Então, foi sendo abafado. Então, ele não chega... Não, ele foi tratar de algo importante. Viagem cansativa. 3 dias para descansar, para poder começar ao trabalho propriamente dito. Eu digo isso, abrindo aqui um pequeno parênteses, porque às vezes a gente age com coisas importantes assim, né? De maneira atrapalhada. Por exemplo, que horas você reserva para estudar a palavra de Deus? Porque, veja, cada um de nós tem um relógio biológico, cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós tem seus costumes, mas estudar a palavra de Deus é algo sério. Não é para chegar abafado, chegar 10 horas da noite do trabalho cansado. Vai ler 2 versículos e não vai entender nada. Não é assim. Neemias entende o que é importante e precisa de você estar por completo. Você precisa estar inteiro. Eu lembro de Pastor Miguel. Pastor Miguel tem muitos ternos, né? Eu só tenho 2, só quero 2. Eu tenho outros, mas 2 é mais fácil. É uma cor de manhã, outra cor à noite. Mas ele prepara o terno, a gravata, o sapato, a meia, tudo no sábado. Acho bonitinho. Ele deixa tudo preparado para o dia do Senhor. Está tudo preparado, tudo certinho, separado, a gravata que vai usar, para que no dia do culto ele esteja... E ele, como ele mora uma distância de... É muro com muro com a igreja. Muro com muro. É muro com muro. Na época eu era diretor administrativo. E a gente estava procurando um imóvel, e a gente encontrou esse imóvel lá. Eu fui negociar esse imóvel, e deve ter já uns 10 anos mais ou menos isso. A gente conseguiu esse imóvel, que por acaso não, né? Mas ficava do lado da casa dele. Então o culto lá começa, sei lá, 18 horas. Quando dá 17, ele já está rodando assim na igreja, assim, porque... Eu não sei porque que eu disse isso. Está ruim. Mas o fato é do tempo. O fato é que ele se prepara para o dia do Senhor. Às vezes a gente não se prepara nem para o culto. Não é verdade? É corrido, é tudo atrapalhado. A gente não se prepara para orar, não se prepara para ler a palavra. Ler com dedicação, estudar a palavra, aprofundar na palavra. É no tempo que dá. Neemias entendia que o que ele estava para fazer ali era importante. Ele chega 3 dias e aí sim, ele vai fazer o que deveria fazer. Então, voltando para o texto, depois desses 3 dias, ele sai com alguns poucos de seus amigos, algumas pessoas que estavam com ele, e ele sai para fazer uma espécie assim de inspeção. Ele sai para entender de fato qual era a extensão do problema. Ele não conhecia Jerusalém, ele não conhecia. Então ele sai para entender qual era a extensão do problema, onde é que o problema estava, qual era o tamanho do problema. Ele sai para fazer uma inspeção. Percebem como é que esse homem era preparado? Ele sabe trabalhar, ele se planeja, ele é um estrategista, ele é um homem cuidadoso. Ele não conhecia Jerusalém, então ele não tinha verdadeira noção do que esperava por ele. Ele não tinha noção exata de o que era o problema daquele lugar. Ele precisava analisar, claro que sim. Ele precisava conhecer, ele precisava entender todos os detalhes, todas as nuances do que era aquela obra. Neemias só tinha uma certeza. Ele só tinha a certeza de que o Senhor era o dono daquela obra. O Senhor é quem sustentava aqueles que o Senhor é quem sustenta aqueles que o servem. Por isso que ele estava ali. Ele estava a quilômetros de distância, ele não sabia exatamente qual era o desafio, mas ele sabia que o Senhor era quem sustentava. E Deus tinha colocado no coração dele para que ele fosse para aquele lugar. Vocês percebem aqui a responsabilidade de Neemias através dos seus atos? Ele sabia que a obra era do Senhor, ele sabia que quem sustenta é o Senhor, mas ao chegar naquele lugar, ele não abre mão da sua responsabilidade. Ele roda todo o muro para ver o que tem,
Quais são as imperfeições? Quais são os problemas? Eu já disse aqui, é claro que a boa mão do Senhor estava sobre ele sabia disso, mas ele era dedicado, ele era zeloso. Neemias não abria mão da sua responsabilidade. Não é porque a boa mão do Senhor está sobre minha vida, vamos fazendo. Não, ele não abria mão da sua responsabilidade. O texto demonstra esse cuidado de maneira muito clara. O texto chega a dizer que durante essa espécie de ronda em todo o muro, então, não é um muro igual da nossa igreja, é um muro de uma cidade, né? A cidade toda era murada, então ele pega o cavalo e vai rodando todo o muro da cidade. Em determinado momento, o cavalo é estreito, o cavalo não passa. Ele desce do cavalo e vai a pé para ver. O texto demonstra o cuidado dele com relação a isso. Ele desce e vai a pé para ver. Ele queria ver todos os detalhes, ele queria ver exatamente. Ele analisava tudo com critério, com critério. As coisas do Senhor têm que ser feitas com critério, não é de qualquer jeito. Vamos andando? Não. Se não tem condições, pare. As coisas do Senhor não devem ser feitas de qualquer maneira. É lógico que a gente não pode confundir isso com algumas bravatas que a gente vê. Por exemplo, eu conheci o pessoal que a gente ia fazer um negócio na igreja, para o Senhor apenas o melhor. O melhor projetor. Não, o melhor projetor não, que projete só, não é disso que está tratando. Vai comprar um projetor de 10 mil e a igreja vai atrasar a conta de luz? Não é disso que está falando. Para o Senhor apenas o melhor, tem que ser o melhor projetor. Não tinha uma lâmpada, bota um projetor, tem que ser... Não é disso que está falando. Melhor é no sentido do que você oferece, de você. As coisas do Senhor devem ser com critério, não é de qualquer jeito. Bora fazer uma... Hoje vai ter uma aulinha, eu não gosto desse diminutivo. Vamos fazer uma aulinha aqui. Não, eu não gosto desse diminutivo. A EBD de qualquer jeito. Não, o professor tem que estudar para dar aula. O professor tem que estudar, não é de qualquer jeito. Sabe? As coisas do Senhor, dentro da sua capacidade, dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades, tem que ser o melhor. E Neemias era criterioso. Ele tinha um desafio e ele foi analisar exatamente o que envolvia esse desafio. Quais são os desafios do seu ministério? Aliás, eu estou falando para os ministros, mas não só para eles, para todos. Todos nós temos nossos ministérios. Quais são os desafios do seu ministério? Você já parou para analisar criteriosamente quais são os desafios do seu ministério? Qual é o nosso ministério? O Ministério da Reconciliação, primeiro deles. Quais são os desafios do seu ministério? Você já parou para analisar criteriosamente? Onde é que eu posso? Quais são os desafios na sua família? Quais são os desafios na sua família? Você já parou para analisar criteriosamente quais são os desafios na sua família? Você andou todo o muro? Ou você passou a cavalo e falou, ali eu não vou não, ali vai do jeito que der. Quais são os desafios com os seus filhos? Você já analisou criteriosamente? Sentou, discutiu? Quais são os desafios no seu trabalho? Nos seus relacionamentos de um modo geral? Quais são os seus desafios enquanto membro da PIB Lobato? Quais são os seus desafios espirituais? No que tange ao espiritual, nós devemos ser criteriosos, cuidadosos com as coisas do Senhor. Não é para fazer de qualquer jeito. Quais são os seus desafios no discipulado? Quais são os seus desafios? Você já analisou de verdade? Você faz assim, analisa criteriosamente qual o problema? Ou é você daqueles que propõe uma solução sem ao menos saber exatamente qual é o problema? Já viu gente assim? Já viu gente assim? Não sabe nem qual é o problema, está propondo solução. Não sabe nem onde começou o problema. Está propondo solução. Meu irmão, qual é a experiência que você tem nisso daqui mesmo? Não, nunca fiz não, mas eu acho que vai ser bom ser assim. Essa geração é muito assim, né? Essa geração é muito assim. A gente primeiro precisa diagnosticar. É isso que Neemias estava fazendo aqui. E a gente, às vezes, no que se refere ao espiritual, a gente é mais místico. A gente é mais místico. A gente não quer parar para orar, pensar, meditar e falar assim, onde é que eu tenho falhado aqui? A gente é mais místico. A gente pensa que as coisas vão acontecer, vão cair do céu. Neemias sabia o que Deus tinha proposto no coração dele. Ele fala aqui.
Em um primeiro momento, ele não fala nada para ninguém. Ele se dedica primeiro a entender toda a situação, a ver quais são os desafios, a diagnosticar, e depois de diagnosticar, ele toma uma decisão do que fazer e como fazer. Qual o próximo passo? Divulgar e conclamar o povo. Então, Neemias, como líder, primeiro ele quer entender. Ele vai diagnosticar criteriosamente. Segundo passo, tomada de decisão. Eu vou por aqui. Terceiro passo, divulgar e conclamar o povo. Todo líder deve dar publicidade ao seu pensamento. Todo líder. Atenção, homens, como líderes dos seus lares. Todo líder deve dar publicidade ao seu pensamento. A esposa não é obrigada a adivinhar. Agora, prestem atenção, todos nós exercemos liderança aqui. Todos nós exercemos liderança aqui, em algum aspecto, seja em casa, com o filho, com a filha, com o neto, no trabalho. Todos nós. Liderança não é cargo. Todos nós exercemos liderança. O líder, portanto, ele precisa dar publicidade ao seu pensamento. Ele precisa falar o que ele está pensando. Qual é a solução? Você diagnosticou o problema. Você já tomou uma decisão. Você precisa publicitar. Olha, é assim que a gente vai fazer. Você precisa dar publicidade. Todo líder deve ter clareza dos problemas e clareza das soluções para dar publicidade ao que ele identificou e ao que precisa ser feito. Veja agora o verso 17, diz assim: então eu lhes disse, depois de diagnosticar, depois de tomar a decisão, ele não tinha falado para ninguém. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Eu consigo ver Neemias aqui, provavelmente gritando mais do que chamando o povo. Olha esse absurdo, vejam, situação terrível que nós estamos. Eu lembrei até um pouco da nossa reforma aqui, viu? Tinha dia que estava terrível, né? Tinha dia que a gente chegava aqui, estava terrível. Não é bem verdade que não estava nessa situação aqui, que o povo estava numa humilhação tremenda. Nossa situação aqui foi outra. Mas Neemias primeiro aponta para as feridas. Ele fala para o povo, olha a situação de humilhação que a gente está. Tudo destruído. Nós fomos humilhados. Ele aponta primeiro para os problemas, mas não fica nisso. Após mostrar as feridas, mostrar os problemas, ele conclama o povo a participar da solução. O líder precisa fazer isso. Olha como está. Vamos, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação de humilhação. O mais bonito disso tudo é que no verso 18 fica claro o caráter de Neemias. Ele não só aponta para os problemas, ele não só conclama para a solução, mas ele também demonstra que nada disso é de acordo com a sua competência, nada disso é apenas com base na sua habilidade. Ele fala assim, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Imagine o diálogo aqui de Neemias, algo assim, olha, vamos fazer isso aqui, vamos construir o muro, não vamos deixar ficar assim não. Deus está conosco. Gente, olha, eu fui falar com o rei Artaxerxes, eu estava com a cara tristinha, ele me deu uma carta, ele permitiu pegar mais madeira, eu vou construir uma casa, eu vou ficar aqui esse tempo com vocês. Ele tem me apoiado. E eu falei para ele que era para reconstruir esse muro. Eu não vim na mentira. Deus está nesse propósito. Deus está conosco. Foi essa conversa que Neemias teve com o povo. Ele fala, não é minha competência não. Não bote fé em mim não. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar. Mas Deus está conosco. Se eu estou aqui foi porque a boa mão do Senhor me conduziu. E eu pude falar com o rei e vim para cá com carta. Vim para cá com condições de fazer, com autorização para fazer. Sabe qual é a consequência disso? Está no final do verso 18. E o povo se encheu de coragem. E encheram-se de coragem para a realização deste bom
projeto. Conseguem ver essa cena? Lembra um pouco a nossa reforma, não? O povo se encheu de coragem. Estamos vendo a boa mão do Senhor, o povo se encheu de coragem. Aliás, eu acho que faltou um pouco de fé nesse termômetro, porque ele só foi até 6. Quem fez, teve pouca fé. Tem que dobrar. Ano passado, o Senhor abençoando, e a gente fazia, começava a aparecer problema, e fazia mais, e entrava mais recursos, e fazia. A boa mão do Senhor. Foi isso que Neemias fez. Agora vejam que Neemias se levantou para servir, ele abriu mão da sua condição, como a gente já falou, ele se enche de coragem, faz um diagnóstico preciso, toma uma decisão, ele compartilha essa decisão com o povo, se enche de coragem, enche o povo de coragem. É bonito demais a história de Neemias. Mas veja o que aconteceu na sequência. Se enche de coragem, enche o povo de coragem, e automaticamente vem oposição. Meus irmãos, isso é um padrão espiritual. Isso é um padrão espiritual. Todas as vezes que você vir alguém se levantando para servir, via de regra, também se levantará a oposição. Isso é um padrão espiritual. Todas as vezes que nos apresentamos para servir, todas as vezes que nos dedicamos, abrimos mão de nós mesmos para servir, todas as vezes, não é uma regra, tá? Mas na maior parte das vezes, se levanta uma oposição. Aliás, muitas vezes a oposição é um excelente sinal de que estamos num bom caminho. Não é regra, mas a oposição geralmente é um bom sinal que a gente está no caminho certo. Se tem oposição é porque a possibilidade de estar no caminho certo é muito boa. Lembram que no verso 10, nós lemos pela manhã, já tinham aparecido dois opositores. Nós lemos na parte da manhã, no verso 10, que eram os governadores do Trans-Eufrates, que era Sambalate e Tobias. Agora no verso 19 já aparece mais um árabe. No verso 19, Gesem, o árabe, aumentando assim o número de opositores. E com base em Esdras 4:4, que a gente já meditou, a gente sabe exatamente como é que é o modus operandi desse pessoal. O que esse pessoal faz? Ele paga a gente de dentro para se opor também. Ele pega a gente do meio do povo. Entre os israelitas, tinha gente que era financiada por esses samaritanos para ser oposição. Gente do povo que era oposição a quem se levantava para fazer a obra. Esse era o modus operandi desse pessoal. E o texto diz o quê? Que eles zombaram. É uma forma também de trabalhar de Satanás. Zombar é meio que diminuir. Não sei se você já teve essa experiência de ser diminuído, mas zombar é diminuir. A pessoa zomba de você, da sua vida espiritual. Ai, gente, eu não aguento isso. Tudo é isso aí, tudo é oração, coisa chata. Zomba. Eles começaram a zombar daquela obra. Desprezaram. A palavra diz que desprezar. Desprezar é você desdenhar, ignorar. É ignorar, né? Eu tenho uma experiência familiar que a gente às vezes ora e é completamente ignorado. Se reúne em família, vai orar, a pessoa fica meio que... Também é uma artimanha de Satanás. É uma forma de desdenhar de você. E mais do que isso, eles insinuam uma espécie de insubordinação aqui. Fofoca. Eles falam assim, estão se rebelando contra o rei? Você vê que é a artimanha de Satanás. Vocês estão se rebelando contra o rei? Como é que eles estavam se rebelando contra o rei? Se o próprio Neemias fala com Artaxerxes que ia para fazer reconstrução
do muro. Ele já tinha falado, nós vimos pela manhã. Mais do que isso, ele tinha a carta. Como é que está? Fofoca. Você já viu isso? Você já viu isso? Assim a pessoa fala assim, olha, o pastor falou que, vou dar um exemplo para o pastor, fica mais fácil que ficar comigo. O pastor falou que esse ano a gente vai para fazer um retiro espiritual. Aí a irmã fala assim, será? Será? Sabe como é que é isso? É uma espécie de fofoca, aquela insinuação. Ele estava insinuando que o povo estava insubordinado. Também uma artimanha de Satanás. Fofoca é uma grande artimanha de Satanás. Inclusive, no meio do povo. Não deveria existir, mas é. Fulano, não precisa falar mais nada. Só de você falar fulano, já denigriu. É melhor não falar nada, né? É melhor não falar nada. Boca de Satanás. Fofoca, Satanás ama a fofoca. O crente deveria odiar a fofoca. Mas foi isso que esses homens fizeram. Talvez vocês já tenham passado por isso. Satanás e seus filhos usam muitas vezes esse tipo de artimanha. Zombar, desprezar, eu não sei qual o verbo, fofoqueirar. Fofocar. Muitas vezes. Agora, sabe qual é a orientação de Neemias para isso? Ele nos mostra, não falando, mas ele nos mostra através do exemplo. Olha a resposta que ele dá no verso 20. Diante dessa situação, diante desse cenário, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e a sua história, não há nada de memorável que favoreça vocês. Eu sou fã de Neemias. Ele sabe negociar com o rei, mas sabe falar com o pessoal baixo também. Bota todo mundo no seu devido lugar. Neemias está mostrando para a gente que ele busca a sua força no Senhor. Ele mostra que a obra pertence ao Senhor. A obra não é minha, não. A obra é do Senhor. Podem fazer o que quiser. Vocês podem se levantar quantos quiserem. Críticos, fofoqueiros, opositores. Ninguém pode superar a obra do Senhor. Ninguém pode superar o próprio Senhor. Ninguém está sequer em pé de igualdade do Senhor. Ele é todo-poderoso. Ele é insuperável. Ele é quem sustenta a obra. E é quem sustenta o obreiro. O sucesso sempre pertence ao Senhor. É como se Neemias falasse assim, olha, vocês estão falando com a pessoa errada. Eu sou apenas um obreiro, essa obra pertence ao Senhor. Vocês não têm parte com isso. Talvez um Paulo Sérgio falasse assim, para trás de mim, Satanás. E é exatamente isso que deve falar. Não deve dar atenção para esse tipo de coisa. Cabe agora a nós, obreiros que somos, estar atento à nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade, portanto, é servir com zelo. É isso que Neemias está mostrando para a gente. É servir com zelo. Efésios 4, aliás, ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Preste atenção. Aqui nesse texto, quem foi chamado para liderar esse processo foi Neemias. Neemias, que foi chamado pelo Senhor, foi levantado pelo Senhor para liderar esse processo. Cada um dentro da sua responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade dada pelo próprio Deus para liderar esse povo. Aliás, toda liderança vem de Deus. Todo líder deve saber disso, deveria saber disso. Agora, a outra verdade que todo líder precisa entender é que líderes só conseguem trabalhar com o apoio de outras pessoas que caminham juntos com ele. Então, Esdras foi levantado para essa obra aqui? Sim. Mas ele sabia duas coisas. Primeiro, aquela obra pertence ao Senhor, não é dele. Ele foi chamado, Deus designou alguns como apóstolos, outros como profetas, não é assim? Ele foi designado para liderar esta obra. Mas ele tinha duas certezas. Uma, a obra não é dele, a obra é do Senhor. A segunda é que
todo líder, e no caso dele aqui, ele liderava esse processo, só conseguem trabalhar com o apoio de outras pessoas que caminham juntos. Ninguém trabalha sozinho. Por isso, devem ser zelosos na escolha daqueles que trabalham juntos. O que eu acho interessante é que a gente é zeloso na escolha de tudo. Vai colocar um piso na casa, você quer saber qual é a referência do pedreiro, se sabe assentar direitinho, não é assim? Vai contratar um marceneiro, você quer saber se já fez algum trabalho, se tem indicação? Às vezes a sensação que eu tenho é que na igreja a gente não tem muito critério. Vem quem quer, do jeito que tiver. Não é assim que funciona. Nós queremos que todos participem. Todos. Mas com critério. Líderes só conseguem trabalhar com o apoio de outras pessoas que caminham juntos. Não posso caminhar com uma pessoa que não caminha junto. A pessoa não quer. Aí você caminha e tem que ficar puxando. É por isso que Neemias, nem Esdras, nem Zorobabel permitiram que ninguém que não pertencesse ao povo de Deus participasse. Vocês não têm parte nisso. Mas a gente é primo, estamos aí. Vocês não têm parte nisso, aqui vocês não participam. Neemias fala, olha, em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Para que educação para dar um fora, não? Em sua história, vou adotar isso aí, em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Coisa bonita. Ele tinha critério. Tinha critério na hora de analisar, zeloso, mas tinha critério com as coisas do Senhor também. Para caminhar aqui, tem que ser gente que trabalhe comigo. Eu achei interessante o que disse o reverendo João Paulo. Ele disse, olha, sem líder, o povo padece. E se só tem líder, a obra não acontece. Não é assim? Neemias entendia isso. Olha, a obra não pertence a nós. Nenhuma obra pertence a nós. O Senhor chama uns para liderar, outros para o processo, outros para ajudar. Mas ninguém caminha sozinho. Ninguém caminha sozinho. Basta vocês olharem para a nossa realidade recente, o que nós temos feito aqui. Você não pode atribuir a ninguém e, ao mesmo tempo, atribuir a todos que trabalharam debaixo da boa mão do Senhor. Uma irmã falou para mim assim, pastor, participei de uma... Como é que eu posso? Participei de um treinamento. Mas eu vi tanta disputa de poder, eu vi tanta disputa de um querendo ser melhor que o outro, mais do que o outro. É uma bela demonstração de que não tem nada para se aproveitar. Uma bela demonstração. A igreja precisa entender que cada um de nós aqui tem sua responsabilidade. O Senhor não abre mão disso, e você também não deveria abrir mão disso. Todos nós temos nossa responsabilidade. Ninguém caminha só. E diante das oposições, entregue ao Senhor. Neemias está nos mostrando que essas oposições às vezes são até internas. Olha que coisa interessante, não? E eu não estou aqui mandando recado para ninguém. Os irmãos me conhecem, eu não tenho problema de mandar recado, não. Estou mandando recado para ninguém. Não tem nada disso. Precisa ser maduro para entender o texto. O texto está falando que existem oposições até internas. Se você pegar Esdras 4:4, pessoas que eram remuneradas para se opor à obra. E Neemias, ele sequer perde tempo com isso. Vocês não têm parte com isso. Agora, todo aquele povo, ele encorajava com base na palavra. Mais uma vez, o que eu falei pela manhã, é a mesma mensagem dividida em duas partes. Deus é Senhor Todo-Poderoso. Isso não muda, mas nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Temos vivido tempo de vitimismo. Tudo que acontece no mundo, tudo que acontece no mundo me abala, me desvia
menos eu mesmo, menos eu. Nunca fui eu que abandonei. Sempre foi uma palavra dura do pastor, uma palavra da igreja, mas nunca fui eu. Percebe? É antibíblico. É antibíblico. A culpa sempre está externa. A culpa nunca é interna. Antibíblico. Assuma a sua responsabilidade. Deus continua sendo o Senhor? Sim, Ele continua sendo o Senhor. Mas assuma a sua responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. É interessante que a gente deseja assumir a responsabilidade de tantas coisas, né? Eu quero ter uma casa. Eu quero ter a minha profissão, a minha carreira. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas a gente não quer assumir a nossa responsabilidade espiritual. A gente quer mistificar. Não, assuma a sua responsabilidade. O Senhor está contigo. A pergunta que eu quero finalizar é: e você está no Senhor? Porque se está, Ele exige maturidade. Nós devemos crescer em santidade e assumir a nossa responsabilidade, a parte que nos cabe. Se você ainda não assumiu essa responsabilidade, o Espírito Santo falou ao seu coração hoje, e você entendeu o que foi dito aqui, assuma essa responsabilidade hoje. Assuma essa responsabilidade hoje. Não mistifique, não. Isso é uma covardia. Não coloque a culpa nos outros, não. Isso é pecado. A responsabilidade é sua. O Senhor sempre está favorável. O Senhor sempre está disponível para aqueles que o buscam. Sempre, sempre. Ele é soberano, inclusive sobre sua vida. Mas a responsabilidade cabe a cada um de nós. Assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Faça uma análise ainda hoje, criteriosa. Faça uma análise criteriosa. Quem é você na PIB Lobato? Faça essa análise hoje. Talvez agora, enquanto estiver orando. Quem é você na PIB Lobato? Você é um daqueles que contribui? Você é um daqueles que estavam junto com Neemias, encorajados? Vou fazer a pergunta, mas espero que não. Ou é um daqueles que foram contratados por Esdras, no capítulo 4, para se opor? Talvez parte daqueles que ficaram na Babilônia. Deixa o negócio acontecer para a gente ver o que vai rolar. É uma pergunta que você deve se fazer. Naquilo que cabe a mim, Senhor, naquilo que cabe a minha responsabilidade, quem sou eu na minha comunidade de fé? No que eu tenho servido a esta obra chamada PIB Lobato? Essa obra é responsabilidade de cada um de nós aqui. Esses muros de Jerusalém que nós acabamos de falar, hoje são feitos de outra forma. Hoje está na forma que nós evangelizamos, na forma que pregamos a palavra, na forma que comungamos, na forma que demonstramos piedade e compaixão uns para com os outros. No que diz respeito à sua responsabilidade, cada um de nós, Deus chamou cada um de nós para um ofício, eu diria assim. Cada um de nós tem um dom. No que diz respeito a você, quem é você na PIB Lobato? Me permita, é uma reflexão individual, me permita ainda mais. Se você não viesse mais a partir de amanhã, qual a falta que faria? O que diriam? Nossa, como faz falta. Nossa, que saudade. Nossa, que vontade de ver. Nossa, como ajudava. Pegava firme. Como era bom trabalhar com fulano. Ou sequer será lembrado. Essa responsabilidade, meus irmãos, é nossa. É nossa. Não terceirize, não. Porque isso é pecado. Essa responsabilidade pertence a você e pertence a mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.